Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal? Que bom, estamos aí com a nossa live mais uma semana. Na outra foi às 16 horas, essa também está sendo às 16 horas. A próxima pode ser que seja num outro horário, vamos avisar com antecedência. Quero já agradecer a quem já está aqui a postos para fazer essa companhia junto conosco. Vamos conversar hoje com Gutenberg Fonseca, secretário municipal de Ordem Pública e gestor do Gabinete de Crise da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você que está na cidade do Rio de Janeiro tem a impressão que tem todo interesse e terá todo interesse em tirar suas dúvidas sobre o que vai acontecer já no dia de hoje, o que vai acontecer durante essa semana, nesse combate à pandemia do coronavírus. Você que não mora na cidade do Rio de Janeiro, mas mora no interior do estado, tem a impressão que vai também se interessar, porque o que acontece aqui no Rio de Janeiro poderá, através do governo do estado, ser replicado também, além de outras medidas do governador Witzel e do secretário estadual de saúde no interior. Fora do estado, né, você vai ter também toda a intenção, todo o interesse, né, dessa conversa que vamos ter com o secretário. Nós vamos indagar do secretário como é que serão na prática estas medidas de lockdown parcial, pelo menos, que já estão em andamento. Vamos indagar também outras ações práticas e objetivas por parte do governo municipal. Hoje mesmo algumas medidas já foram tomadas, todos os dias há uma atualização em relação a isso e vamos saber como é que funciona esse disque aglomeração, quais são as ações de fiscalização do comércio chamado essencial. Vamos também saber detalhes de como essa gestão do gabinete de crise da prefeitura está sendo conduzida, já que o secretário está acumulando essas duas funções muito desafiadoras, né? Manter a ordem pública de uma das capitais mais importantes do mundo não é nada fácil. E ainda no meio de um turbilhão de emoções e dessa doença gravíssima que está acometendo muitos lugares do mundo, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. E vamos também saber essa parceria com as Forças Armadas, porque há uma parceria em andamento, essa cooperação do combate à pandemia, que faz com que é preciso mesmo que tenha uma articulação. E o secretário também tem essa tarefa, vamos dizer assim. Estamos só aguardando ele entrar aqui, confirmou conosco a reunião, ele, o assessor dele também. Então, certamente alguns segundos para a gente poder bater esse nosso papo. Eu falava sobre essa cooperação das Forças Armadas, porque essa articulação é feita pela Secretaria, mas é uma parceria que vai ser realizada em várias frentes. Eles vão ajudar os militares também a desinfecção de estações de barcas, BRTs, outras vias da cidade. Haverá também um curso de descontaminação para diversas categorias, profissionais vamos ver se aqui já estamos com o secretário aqui. Há também essa movimentação junto à Conlurb, área de saúde, setores ao vivo. Vamos lá. Vamos ver se o secretário já pode nos responder. Fizemos aqui a adição dele, né? Acho que ele já está a posto, estamos só aguardando ele conectar. Tudo bem, secretário? Como vai? Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo legal. Tudo bem. Dentro da medida do Começou de máscara aí, eu estou na minha casa aqui, estou com o privilégio ainda de não precisar usar essa máscara. O senhor está trabalhando, vejo que em alguns lugares o senhor usa também, e quando possível tira como momento de segurança. Acho que é essa a orientação, né? Exatamente essa orientação. Você está me assistindo, está me vendo aí? Você está me Não. vendo, secretário? Você não aparece, né? não. Deixa eu ver o que eu posso... Não consigo ver. Ainda não, mas está me ouvindo, não está? Estou te ouvindo bem. Tá bem, vamos começar a conversar enquanto tem acerto aqui do aparecer também para ficar mais fácil a nossa conversa. Secretário, eu ia fazer até uma introdução, né, do seu histórico, dos seus desafios, da sua carreira, mas vamos deixar isso para mais adiante.
Vamos falar diretamente sobre esse lockdown parcial. Quais são as novidades do dia? O que o senhor tem para nos dizer? Então, Sidney, a gente quando chegou neste momento a pensar no lockdown parcial, a primeira coisa que nos preocupa é com relação à aceleração da curva. Foi percebendo, a gente de crise, um grande Big Data. Big Data é esse que recebe imagem de diversas plataformas, desde o 1746, do Disque 1746, como também do site da Prefeitura, do aplicativo do 1746. Nós recebemos também plataformas tais como a plataforma da movimentação via antena então, todo cidadão dentro da capital do Rio de Janeiro que tem um telefone celular, do sinal da antena, ou tem acesso aos dados, o mapa da aglomeração, tem as câmeras, que as câmeras também sinalizam para a gente o fluxo de pessoas. E a partir daí a gente começou a agir. Diz que a aglomeração também recebendo constantemente algumas denúncias e a tomar as medidas. E nós fomos percebendo que havia aquela resistência. A gente chegava, abordava, acabava com aquela aglomeração, e aí, quando a gente saía, a gente recebia novamente uma denúncia, o pessoal continuava fazendo a ação. Só para você ter ideia, isso aconteceu em Campo Grande. Nós recebemos uma denúncia, Sidney, de que existia uma partida de futebol, e nós fomos lá. Chegamos lá, de fato tinha o futebol, o churrasco, e nós acabamos. Nós explicamos, a gente faz um trabalho também educativo, orientando o motivo do distanciamento, a necessidade da não aglomeração, entenderam, acabou com... E nós saímos. 10 minutos depois, a gente voltar, porque eles tivemos que pessoas, agir. o mesmo grupo? Mas o mesmo grupo. E aí nós tivemos que, inclusive, aprender, né? Tivemos que prender algumas coisas, né? Bola, colete, a gente tinha que impedir, que é um momento que, assim, a gente está falando de vidas. A gente está falando, e ainda existem pessoas, lamentavelmente, que acham que isso é uma coisa simples. Pode ser simples para aqueles que serão assintomáticos, que a gente não sabe quem são. Mas aqueles que não são assintomáticos não são coisas simples, são coisas que levam ao óbito. E aí resolvemos adotar o lockdown parcial. De que aquela área com muita aglomeração, como aconteceu em Campo, como aconteceu em Bangu, e agora nós já preparamos, nós vamos para Santa Cruz imediatamente, a partir de amanhã, para Jacarepaguá, Freguesia, Madureira, enfim. A gente mesmo, a nossa equipe técnica, já está adotando todas as segurança à população. Direito à vida. E, lamentavelmente, a gente tem que agir assim. Precisa entender. Chegou para a gente tomar essa decisão. Olha, no final do ano passado, o prefeito Marcelo, uma compra grande de materiais para a saúde. Nós compramos materiais, compramos respiradores, nós compramos monitores, carrinho de anestesia, compramos máscaras cirúrgicas, compramos máscara N95, óculos. Nós compramos uma grande quantidade para a gente trazer uma nova oxigenação para a nossa saúde. Isso no final do ano passado, antes da história da pandemia, antes de falarmos sobre o Covid-19. Então, assim, quando nós compramos o respirador estava 48, custou para a gente R$48 mil, pagos em 60 prestações sem juros. Isso lá atrás.
Amanhã, Sidney, chega para a gente a primeira aeronave, o primeiro avião da Latam 777, chega com 40 toneladas de equipamentos comprados no ano passado. Depois de amanhã chega outra aeronave, Sidney. Todas elas vindo da China, também com 40 toneladas. Serão 2 milhões de máscaras cirúrgicas, 1 milhão de máscaras de N95, 30 mil óculos para os profissionais de saúde, 150 respiradores num dia, 150 no outro. Enfim, é uma grande quantidade. E a gente precisa de tempo para botar isso em prática. O que nós fizemos desde o início? Nós fomos preparando leitos. Quando começou a pandemia, a gente, no dia 4 de março, a gente começou a abrir logo 20 leitos específicos para o Covid-19, para atender ao Covid-19. E hoje, a gente abriu mais uns 250, vamos colocar aí aproximadamente. Com esses respiradores, a gente vai abrir um número gigante de leitos para atender a população. Só que isso requer tempo. Tempo este que pode ser de 3 a 5 dias, a 8 dias, porque neste momento, a gente une não só o respirador, mas também o profissional, né? Aí tem o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico. A gente tem que reunir tudo isso. Então, por isso, a gente precisa de pelo menos 7 dias para que esta curva não continue acelerando como ela vem acelerando, principalmente nesses lugares que a gente vem entrando com lockdown parcial. Eu tenho certeza absoluta, Sidney, que todos que estão nos assistindo, que todos vão ter a oportunidade de ver este momento, vão concordar com uma coisa. Ninguém queria estar passando pelo que nós estamos vivendo. Ninguém queria estar vivendo isso. A gente vive uma guerra mundial. Uma guerra mundial que o nosso inimigo que não tem cor, não tem partido político, não tem sexo e só tem um interesse, as nossas vidas. Secretário, entendo. Eu deixei muito à vontade de o senhor fazer essa introdução muito necessária, né? E acho que a pior maneira, nesse momento, até do jornalismo, é ficar caçando bruxas ou buscando responsabilidades objetivas, até que sejam menores, e quando nós deveremos, na verdade, incentivar a coordenação para justamente enfrentar esse inimigo invisível que o senhor está dizendo. A coordenação do poder público, o apoio da população e, evidentemente, o jornalismo fazendo o seu papel de mostrar o que existe, errado ou certo, mas noticiar, não tenha dúvida disso. Mas vamos por partes. Começando pelo início da sua fala. Está havendo negligência por parte da população. Ainda que nós saibamos qual o percentual disso, mas tem gente que acha que o coronavírus não existe, ou que não é tão grave assim, e que se pode circular à vontade. É verdade que amanhã o senhor vai capitanear uma reunião, amanhã, terça-feira, para enfrentar nas favelas mais diretamente? Há a possibilidade de ter um enfrentamento até impedindo ir e vir nas favelas? Então, o que nós vamos fazer a partir de amanhã com as comunidades é também, por exemplo, a gente já tem uma grande operação pronta para a Rocinha. Nós vamos entrar na Rocinha, porque existem comércios ali que não são essenciais e que continuam insistindo em abrir. Então, a gente vai começar com uma operação. O que não para aqui é o telefone e a chamada toda hora. Entendo. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, eu estou dizendo que amanhã começa uma operação forte na Rocinha. Primeiro, para fechar o comércio que está insistindo em abrir e que não está ali na lista dos essenciais. Então, vocês vão fechar esse comércio. O que mais? E a gente vai levar para outras áreas o lockdown parcial. Da mesma forma que a gente vai agir dentro da comunidade, a gente vai agir também nesses locais. Com o apoio da Polícia Militar, e é importante a gente frisar isso, esse grande apoio que o governador do estado do Rio de Janeiro colocou à nossa disposição em prol da população, a polícia ao nosso lado, porque a Guarda Municipal ela não consegue fazer isso, eu não consigo, com a Guarda, entrar dentro de comunidade, mas o papel é importantíssimo, o papel da Polícia Militar ao nosso lado. Então, a partir de amanhã, a gente vai começar a expandir esse lockdown parcial nas comunidades e nos bairros. É importante a gente registrar, e esclarecer, que a gente, depois da coletiva de imprensa também, surgiram diversas dúvidas, a população procura isso.
Quando a gente fala do lockdown parcial, é justamente naquele ponto de fluxo. Não significa que todo o bairro vai ser fechado. Então, todo aquele por exemplo, calçadão de Campo Grande. Então, a gente tem ali no calçadão de Campo Grande 5 acessos. Esses 5 acessos e o calçadão serão fechados, foram fechados. Então, e vão continuar fechados. E vão continuar fechados. E vão continuar fechados. E é importante ressaltar também que só poderão ter acesso os funcionários essenciais, que é a farmácia e supermercado, tá? E caso haja necessidade de você, morador, ir a esse local, você vai ter que também provar isso. Então, mas, secretário, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático, começando pela Rocinha, que você estava explicando tão bem, embora já tenha falado de Campo Grande e outros bairros da Zona Oeste. A Rocinha. Quem estiver caminhando sem máscara, vai ser abordado? Vai ser abordado. Tem que andar de máscara? É obrigatório andar de máscara? Então, o decreto ele determina que o espaço público, seja ele praça, seja ele calçadão, seja ele transporte público, é obrigatória a utilização da máscara. Então, o pedestre tem que andar de máscara. Amanhã, por exemplo, se forem fazer ação na Rocinha, quem não tiver máscara vai ser abordado, imagino que educativamente, no primeiro momento, e o cidadão insistir, não vou usar mesmo, é isso aí e tal, houver resistência, e a PM, no caso, imagino, vai ser convocado, a Guarda Municipal, para isso. A orientação é essa, vai ser abordada, a pessoa vai ser parada e vai exigir dela o uso de máscara. Ela disser, não tem dinheiro para comprar máscara. Então, a gente vai ter um quantitativo de máscara que a gente vem fazendo essa disponibilização também, Sidney. Vai haver doação de máscara no local ali, oficialmente. Exatamente, também. O nosso efetivo que a gente vem utilizando, ele tem um dispositivo também à disposição dele, melhor dizendo, um quantitativo de máscaras que a gente vem distribuindo gratuitamente. Não existe venda dessas máscaras. Então, assim, todo aquele que foi identificado sem utilização da máscara será automaticamente abordado para que utilize a máscara. Então, a gente estamos imaginando aí, secretário, o bom senso. Mas você deve ter visto aí na internet, está circulando um cidadão, entrou na drogaria, usando a máscara aqui em cima, justamente de maneira debochada, hostil, irônica. Um outro cidadão disse, você tem que usar máscara, está colocando em risco a sua vida, botando em risco a vida de todo mundo. Ele falou, não vou usar. O decreto diz onde eu tenho que usar a máscara. Eu estou usando a máscara aqui em cima. Ele não diz que eu tenho que usar na boca, não diz que tem que tapar o nariz. Ou seja, de maneira debochada. Uma pessoa com esse tipo de comportamento, qual a orientação do senhor para a Guarda Municipal e para a PM que vai colaborar? Então, a gente vem o tempo todo fazendo, num primeiro momento, Sidney, a parte educativa, a parte de conscientização. É o que a gente busca o tempo todo. Mas é natural que aqueles que não respondam aquilo que a gente entende que é o necessário de imediato, a gente começa a achar que ele está fazendo propositalmente para atingir a população. Não pode ser normal, num momento desse, a pessoa não querer utilizar. Quem não me garante que ela está contagiada e querendo passar? É o que a gente não quer. Então, assim, a gente exaustivamente vai fazer um trabalho de conscientização. Até mesmo por desacato, por não cumprir o que determina a lei, levar para uma delegacia. É tudo que a gente não quer. É tudo que não quer, e o ideal é realmente que o bom senso, né, a sensibilidade do cidadão, pensando em si, nos seus parentes, nos seus entes queridos e também nos outros, é que deva prevalecer. Secretário, muito bem. Tem gente perguntando, e a Taquara? E Copacabana? E a Maré? Não é porque a Zona Oeste eu já disse. Em linhas gerais, amanhã tem essa ação na Rocinha. E esses outros lugares são importantes. A Maré tem 140 mil moradores, por exemplo. Até na nossa coluna Informe do Dia, eu fiz um longo texto sobre isso. Como é que o senhor pretende fazer essa escala de presença física do poder público? Então, como eu disse, a gente tem uma grande plataforma que monitora para a gente a mancha de aglomeração, Sidney. A gente vem acompanhando e a gente vem expandindo conforme a necessidade. Conforme a mancha mostra para a gente vem atuando. Não vai ser diferente com esses locais. Se houver a necessidade, Sidney, da gente fazer isso em toda a capital, vai ser feito. Porque o que então vocês vão fazer uma escala gradativa. A situação mais grave é na Zona Oeste. Eu sei que a autoridade tem muito pudor em falar isso, né? Porque pensa que pode estigmatizar o bairro, o lugar, mas eu penso diferente. Eu acho que a verdade nessa hora deve prevalecer. Se a situação, por exemplo, é mais grave em Campo Grande, ou se ela é mais grave, por exemplo, na Rocinha, ou se ela é mais grave em Copacabana, deve ter um chamamento justamente mais intenso para esses habitantes, esses moradores destes lugares. Se o senhor dissesse assim, Sidney, olha, a minha maior preocupação, olhando a mancha aqui, né, que eu estou vendo aqui na tela, que esse serviço me oferece,
Me preocupa muito, tudo me preocupa, mas muito nesse lugar. Quais são os bairros mais graves, os 5 mais graves? Então, começou Campo Grande, que é o mais grave. Desde o início, Sidney, Campo Grande despontou. Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, vem também mostrando para a gente Realengo e Barra da Tijuca. Só que Barra da Tijuca, uma novidade, Sidney, a curva que vinha crescendo numa celeridade muito grande, ela começou a fazer a curva e começou a descer. Na Barra. Na Barra da Tijuca. Ela começou a descer um pouquinho. E na Zona Oeste, que não tinha naquele momento e que despontava a Barra da Tijuca, começou a acelerar. E para com que a gente não tenha o mesmo problema, a gente precisa de agir. Por isso é importante a gente seguir essa mancha da aglomeração. Então, repito, Sidney, se for preciso que a gente faça todos os bairros da capital em prol de salvar vidas, nós vamos fazer. O Jedi está dizendo assim, Campo Grande é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. O senhor citou bairros próximos, né? Bangu, Campo Grande, Realengo, Malé, Padre Miguel, essa região muito coladinha, né? Embora seja também Zona Oeste, a Barra da Tijuca, Freguesia, ali na Taquara, Jacarepaguá, mas aí já é um outro universo, já é uma outra unidade, né? Quando você diz que a Barra diminui um pouco, muita gente pensa aqueles edifícios, né, da classe média alta, mas não vamos esquecer que ali naquela região tem a Cidade de Deus, tem a Taquara, que é muito frequentada, tem Freguesia, tem Jacarepaguá, quer dizer, ali tem uma população também muito uma aglomeração também, a Praça Seca ali, uma aglomeração muito grande. Então ali é preciso um alerta redobrado. Eu diria que a preocupação maior é esse leque aí primeiro, não é? Exatamente, sem contar que muita gente que trabalha na Barra da Tijuca são de outros bairros. Claro, acaba circulando, utilizando o BRT, utiliza-se até carro particular, eventualmente uma motocicleta em contato com outras pessoas, e isso acontece, não tenha dúvida. Bom, então esse é o número 1. Copacabana é um bairro que preocupa também, tem muita gente idosa, né? Também, a gente vem monitorando, mas Copacabana, a gente tem uma margem, Sidney, de aglomeração que é permitida. A partir do momento que passa aquela margem, é que a gente toma as providências. E Copacabana veio mantendo, veio respondendo junto a essa margem daquilo que a gente entende como é aceitável. Então, assim, não só Copacabana, como Ipanema, Leblon, São Conrado, toda aquela região, a gente vem monitorando também intensamente. E mais, hoje a gente tem, nos 4 cantos da cidade, efetivo fixo, preparado, foram orientados, foram treinados para atuarem no momento de pandemia. Então, assim, se houver a necessidade de agir imediatamente, basta uma ligação que eles vão para o local na hora. Seja Copacabana, seja Santa Cruz, seja centro da cidade, todos os cantos da cidade. Secretário, eu até achei que o senhor não fosse hoje participar dessa live, apesar de o senhor ter se comprometido, porque o gabinete de crise está intensamente no centro de tudo, né? Tem reuniões, telefones que tocam o tempo todo, como o senhor bem disse aí, mas eu lhe agradeço a gentileza de ter participado. Como é que funciona esse gabinete de crise que o senhor dirige? Todos os dias tem reunião? Sidney, eu aqui agradeço a oportunidade de você fazer isso. Isso é um espaço democrático que a gente tem a oportunidade de levar a população a total transparência. O gabinete de crise, quando foi criado, a gente precisava, Sidney, de tomar ações, medidas rápidas. Medidas essas que, custo-benefício, a gente tem que pensar também na mão de obra. Porque, uma vez que eu tenho secretarias afastadas, a burocracia, de uma certa forma, ela tende a fazer demorar. Então, se eu conseguisse reunir, e foi o que a gente conseguiu reunir todas as secretarias num só lugar, e que tivesse toda uma estrutura para a gente atender a todas as demandas rapidamente. E vocês atendem onde? Onde é que funciona o gabinete? No Rio Centro? Onde é? O gabinete de crise funciona no pavilhão do Rio Centro, em todo esse complexo. O pavilhão do Rio Centro é uma área de 571 mil metros quadrados, que tem 6 pavilhões, todos colados um no outro. Todas as secretarias têm aqui um efetivo aqui dentro. O Disque Aglomeração fica aqui dentro. O Centro de Monitoramento da cidade hoje, o COR, tem um ponto aqui dentro. A gente monitora tudo e toma todas as demandas existentes. A gente tem celeridade para resolver. Mas é importante ressaltar também, Sidney, e aproveito até o espaço,
que a gente está falando de um idoso da década de 70. O Rio Centro é um idoso da década de 70. Então, tem todo um cuidado de estrutura, seja ela de vigias para tomar conta. A gente tem manutenção, porque aqui a manutenção é constante. Só para você ter noção, Sidney, e é muito importante isso, a gente está numa época complicada também, que é a época de balões, Sidney. Por incrível que pareça, ainda tem gente soltando balões. Ainda mais nessa pandemia, eles estão conseguindo arrumar tempo para soltar balões. Então, na época de maio, junho, já foi monitorado aqui, passam por aproximadamente 1.000 balões por cima do Rio Centro. E você lembra quando pegou fogo o Rio Centro? Sim, lembro sim. Foi justamente porque um balão caiu em cima do pavilhão 3, onde hoje está o nosso hospital de campanha. Portanto, até por isso, né, não se incentiva de jeito nenhum soltar balões, né? Além de colocar em risco o sistema elétrico todo, a população pode cair em cima do hospital e até em cima do Rio Centro. Seria uma tragédia realmente terrível. E como é que vocês estão fazendo para coibir isso? Então, constantemente, a gente vem pedindo à população que denuncie para a gente ir até o local, para a gente pegar, porque assim, soltar balão é crime, né? Aqui, Sidney, por exemplo, não existe uma tecnologia de você monitorar o papel, o balão. Então, como é que funciona aqui? Aqui eu tenho homens que ficam 24 horas em turnos diferentes em cima dos pavilhões tomando conta, Sidney. Tomando conta. E aí com equipamento na mão, porque se vier, eles têm que tirar e jogar para a lateral para uma equipe de brigadista poder salvar isso. Então, assim, é muito importante a conscientização. Denuncie no 1746. Nós vamos lá até o local para a gente poder prender esse pessoal que ainda insiste, porque tudo isso prejudica nesse momento de pandemia. Então, o gabinete de crise fica aqui, Sidney, no complexo do Rio Centro, complexo esse que é utilizado para feiras que acontecem das mais variadas aqui, inclusive a feira mais importante do gás e óleo acontece aqui também. Então, como isso pertence à prefeitura, nós entramos aqui e montamos toda a estrutura. Aqui a gente tem, Sidney, o pavilhão 1, que é o gabinete de crise, com todas as secretarias ligadas uma com a outra, para dar celeridade. O pavilhão 2, Sidney, é o que fica o depósito das doações, que a gente recebe doações, fica as cestas básicas que a gente consegue distribuir, toda a parte operacional, a Conlurb fica aqui também, no pavilhão 2. No pavilhão 3 é o nosso hospital de campanha, que tem 500 leitos, Sidney. 500 leitos, 100 leitos de UTI, e tem 400 de enfermaria, e tem tomógrafo instalado, de última geração. O pavilhão 4 nós cedemos para o Estado. Nós emprestamos para o Estado do Rio de Janeiro, que utiliza também para fazer a logística das cestas básicas deles. Esse complexo também serviu, Sidney, por exemplo, para fazer o drive-thru das vacinações, das entregas das cestas básicas. Então, tudo centralizado aqui. Isso dá celeridade, dá eficácia na tomada de decisão, e foi muito importante a nossa vinda para cá. Secretário, uma outra coisa. Há pouco eu fiquei muito satisfeito. Se eu citar o governador Witzel dizendo que ele liberou a Polícia Militar para esse trabalho conjunto que vocês vão fazer, eu gostaria muito de ver de ver além dos secretários de saúde que estão juntos. Eu sei que o senhor dialoga com todo mundo também, e é o mesmo no Estado, mas ter o governador e o prefeito Rio unidos nessa luta contra esse inimigo invisível. Mas a gente não observa o governo federal nesse mesmo tom. Apesar do ministro da Saúde ter vindo ao Rio de Janeiro, o presidente é louvável que ele se preocupe também com a parte econômica, não resta a menor dúvida, mas às vezes ele usa máscara, às vezes não usa, às vezes vai fazer churrasco, não sabe se é brincadeira, se é certo, não vai. Daí no dia que o Brasil morre 10 mil pessoas, ele vai de jet ski passear. Eu tenho a impressão que o senhor não faria isso, acho que outros homens públicos pensariam 2 vezes, vale a pena, por mais vontade que fosse, esse tipo de coisa. A impressão que dá é que está faltando essa sintonia maior do governo federal, liberação de recursos mais rapidamente, o envio de contingentes, de material e de pessoal para nessa força ajudar o Rio de Janeiro, porque o Rio está ao lado de Manaus e outras cidades, São Paulo também, ali na linha de frente, infelizmente, com o maior número de casos. Como é que o senhor acha que se pode fazer uma coordenação melhor e o presidente deixar de fazer esse tipo de iniciativas que aparentemente está sendo muito mal visto por parte da população e arregaçar a manga de fato e ajudar vocês? Ô Sidney, na minha opinião, esse é um momento de total união. Esse é um momento que já foi provado para a gente cientificamente de que sozinho a gente não consegue resolver nada. Fica muito mais difícil. Nós recebemos essa semana aqui
o ministro Nelson Tais, que é um técnico do mais alto escalão, tem um nome mundial, e ele tem um cuidado muito grande com o aspecto técnico. Político, ele nem... Quando você começa a conversar sobre política com ele, ele pede para parar e fala assim, vamos continuar naquilo que diz respeito ao que eu entendo, que é a parte técnica. E ele, o tempo todo, ficamos muito felizes com a colocação dele, que é a seguinte, entre, Sidney, olha que coisa bacana que a gente ouviu, entre você pegar um recurso e colocar para quem não tem nada, para quem vai começar do zero agora, e você pegar esse mesmo recurso e colocar em quem está estruturado, para que esse estruturado não só resolva os problemas dele, mas que ajude a resolver aos outros municípios, eu prefiro colocar em quem já está estruturado. Porque aí eu consigo expandir, eu consigo abrir novos leitos para atender aqueles que não têm condições. Hoje, nós temos algo em torno de quase 30%, Sidney, de atendimento de outros municípios. Estão sendo atendidos aqui no município. Não, mas a pergunta é a seguinte, secretário. O senhor está satisfeito com o ritmo e forma que o governo federal está tratando da pandemia em relação à cidade do Rio de Janeiro? Então, deixa eu te explicar, Sidney. No meu entendimento, o governo federal ele não está tratando só da saúde. Ele está tratando da parte econômica também e da parte... O que me preocupa também é a questão da miséria do país e da nossa capital. A gente ainda tem a população aqui que mora em estado deplorável, dentro de comunidade. Então, assim, o que eu venho entendendo do que ele vem sinalizando e vem conversando conosco o tempo todo é a maneira como conduz a coisa. Não pensa você que o presidente está tomando decisões, está falando o que está falando, está fazendo da maneira como está fazendo, da cabeça dele. Ele tem ao lado dele um grupo científico também. E o que a gente precisa é a sintonia de todos, porque até mesmo o grupo científico não se entende. Uns são contra isso, o outro é a favor disso. Um é a favor daquilo, o outro é a favor daquilo. Uma pergunta técnica objetiva é: o senhor está satisfeito como o governo federal está conduzindo objetivamente a remessa de dinheiro, recurso, equipamento e atenção aos pleitos da cidade do Rio de Janeiro? A pergunta é simples. O senhor está satisfeito? Não, se o senhor está, eu vou me satisfazer com a sua resposta e vou virar a página. Quero saber se o senhor está. O senhor acha que o governo Bolsonaro está fazendo o que tem que fazer da melhor maneira possível? Inclusive, a postura do presidente também tem sido colaborativa no ataque à doença, o que ele tem feito todos os dias. O senhor acha que está certo isso? Sidney, eu vou dividir essa sua pergunta, vou responder de duas maneiras. Eu como cidadão e eu como gestor. Eu não tenho o que reclamar do governo federal. Nem como cidadão, ainda louvo o meu voto, porque eu votei no presidente Bolsonaro, ainda louvo porque eu acredito na mudança. A partir do momento em que a gente começa a resolver o problema do país pela corrupção, já é um grande passo. Porque quando você combate a corrupção, vai aparecer o dinheiro. E aí eu entro como gestor. Eu também não tenho o que reclamar, pelo contrário. Todas as ajudas que o presidente Bolsonaro está dando para o município do Rio de Janeiro está nos ajudando muito a avançar, seja no hospital de campanha, tá certo? No final do ano, o próprio Ministério da Saúde, na gestão do Mandetta, liberou a verba que estava retida lá, liberou para a gente. Então, algumas coisas, todos os ministros atendem ao município prontamente. Vou te dar um exemplo. A nossa carga que chegou da Vale do Rio Doce, que a Vale do Rio Doce cedeu para a gente, teve que ser despachada no Galeão. Perdão, no Guarulhos, de Guarulhos vem para o Galeão. Quem fez a escolta para a gente de lá aqui, dos respiradores, foi a Polícia Rodoviária Federal. Prontamente, sempre que o município solicita, eles estão prontamente a nos atender. Inclusive, agora, nesse momento, a gente está debatendo já com o Ministério da Economia uma situação para salvar o município. Que o nosso recurso, a princípio, só consegue para o mês que vem. A gente vem lutando para que a gente consiga ter recursos para pagar a folha dos servidores outros meses. E o governo federal está nos ouvindo. Eu acho que isso é o grande... Assim, Sidney, aí falando como gestor, tá? O governo federal tem os problemas dele, o governo estadual tem o problema dele, o municipal também. O ponto de início de tudo isso é você deixar a política de lado. É parar com aquela politicagem do enfrentamento, de ficar brigando. Quando a gente para de brigar e trata dos problemas de maneira responsável, ou seja, pensando sempre na população, tende a funcionar. Agora, se o Estado brigar com o governo federal
brigar com o Estado, vai sobrar para quem? Para o pequenininho do município. E é o que a gente zela o tempo todo. O prefeito Crivella já teve com o governador, já teve com o presidente. O tempo todo fica tentando fazer o quê? Ó, vamos deixar isso de lado, vamos focar em prol da população e fazer acontecer. É isso. Então, eu, como gestor, não posso reclamar, não tenho que reclamar do governo federal. Pelo contrário, eu tenho que só exaltar, principalmente, todas as maneiras que eles têm de nos pronto atender. Agora, é lógico que é tudo dentro de um limite. Eles não podem fazer também muita coisa para a gente, porque eles têm que fazer para São Paulo, para Minas Gerais, para Fortaleza, enfim, para todos. Secretário, enquanto estamos conversando aqui, primeiro tem gente que está pedindo até para o senhor dar a lista de novo a partir de amanhã, que vai ter o lockdown parcial. Nós citamos aí alguns bairros mais graves, né, o senhor citou, e depois estão me perguntando aqui a lista, se o senhor tiver aí, seria sensacional. O senhor falava sobre o Rio Centro também, surgiu aqui uma pergunta que diz o seguinte, que no caso específico do Hospital de Campanha do Rio Centro, teria existido um contrato com uma determinada empresa de 3.100.000 reais, com término no dia 22/9, e que o senhor teria autorizado um aditivo de mais 789.000, que dá 25,48% a mais. Foi publicado isso no Diário Oficial. Estão perguntando por que o senhor acresceu este valor. O senhor tem explicação para isso? Tem. O contrato que eles estão falando é o contrato de segurança. Né? Exato. Então, deixa eu te explicar. De segurança. Assim, ó, enquanto o senhor fala, eu vou lendo aqui. Sim. Eu queria agradecer, inclusive, a pergunta, porque isso é uma maneira da gente dar transparência, da gente poder mostrar para a população toda a nossa responsabilidade, o nosso cuidado com o erário público. Primeiro, você precisa entender o seguinte, esse complexo aqui de 571.000 metros quadrados precisa de segurança, precisa de vigilância, para com que não suma as coisas, que tem bastante coisa, para com que controle o acesso das pessoas e etc. mais. Conversando com a Rio Saúde, que é a gestora do hospital de campanha, eles solicitaram ao gabinete de crise que aumentassem o efetivo. Aumentasse o efetivo da vigilância, do serviço que vem sendo executado aqui dentro. Serviço esse, Sidney, que vale ressaltar que a empresa já prestava serviço para a Rio Saúde. Então, ela deu continuidade aqui dentro. Por conta desse aumento, é natural que tenha um acréscimo. Mas esse acréscimo, também antes de ter sido feito, foi passado pelo nosso setor operacional para ver a real necessidade em cima daquilo que eles solicitaram. É simples assim, tudo com total transparência. E outra coisa, Sidney, em pleno século XXI, com a internet, com as emissoras, não tem como esconder nada. Não tem. A propósito, secretário, é muito oportuna essa sua fala pelo seguinte, o cidadão médio ele tem toda a razão de ter as suspeitas que ele quiser ter, mas também ele tem que permitir à autoridade que comprove e dê a sua versão para, às vezes, aquela impressão que ele tem não ser uma impressão verdadeira, ou até a suspeita pode ser verdadeira depois de uma investigação. Né? Então, muita gente acha o seguinte, agora com os contratos sem licitação, isso no âmbito do município da cidade do Rio não, tá, secretário? Isso é no município do Rio, outros municípios, no Estado, o governo federal. Quer dizer, quem tiver acesso a recursos sem licitação para enfrentar o coronavírus, começará a pairar sobre esse governo ou esse gestor toda a atenção. Essa atenção que o senhor disse aí, da internet, do Ministério Público, disso, daquilo. Então dizem, agora é que vão roubar, porque roubaram na Copa, porque roubaram na Olimpíada, agora vão majorar os preços, vão superfaturar. E aqui e ali, de fato, as suspeitas, depois de investigações em andamento, começam a ser bem consistentes em alguns casos. Qual a sua recomendação para ter certeza que na cidade do Rio de Janeiro se tem todos os mecanismos para evitar essa gatunagem que o cidadão médio suspeita e muitas vezes ele tem razão? Primeiro, Sidney, repito, em pleno século XXI, não tem como, não tem. Aqueles que insistem ainda em fazer estas falcatruas, eles, em curto espaço de tempo, eles vão pagar por isso. Que tem que ser no Diário Oficial, não é isso? Tem que ter o contrato, tem a documentação, exatamente, fiscalização dos tribunais, não é isso? E outra coisa, Sidney, é neste momento que aumenta mais ainda a fiscalização, que o Tribunal de Contas do município, vou falar pelo município, quer tomar a par de tudo, que os vereadores, a gente recebe toda hora, constantemente está um grupo de vereadores aqui perguntando, querendo esclarecer, até porque o vereador, que o papel dele é fiscalizar, ele passa isso para o eleitor dele. E mais, a participação também da população.
Hoje, Sidney, a gente já mudou, inclusive, o hábito. Você vê, se você botar aí uns 5 anos atrás, você vê que a própria população só esperava ver quando de fato acontecia. Hoje não, a população acompanha, ela fiscaliza. Então não tem como. Não tem como. Quem insiste ainda a fazer isso, num curto espaço de tempo, paga. Paga. Então, assim, todas as medidas burocráticas, todos os ritos estão sendo adotados. E mais, todos eles estão sendo submetidos aos seus respectivos órgãos fiscalizadores. A gente tem a controladoria, que fiscaliza o tempo todo, a própria procuradoria, ela toma todos os cuidados jurídicos, se pode, se não pode. A responsabilidade é muito grande, Sidney. E aí, insisto em dizer, todas as preocupações estão sendo tomadas no que diz respeito a esse momento de pandemia. Justamente porque a gente, desde o início, o prefeito disse isso. Vamos sair mais forte do que nós entramos. Para isso, em primeiro lugar, transparência e responsabilidade com aquilo que não é seu, não é meu, é nosso, é do povo. E é essa a nossa preocupação. A gente até remata com política, secretário. A gente até remata. Sim, por favor. O fato curioso é o seguinte, olha só. Deixa eu falar um negócio para você das ONGs. Olha que coisa interessante. O prefeito criou a Rio Saúde. Por que foi criado a Rio Saúde? Porque nós tínhamos diversas ONGs no município, Sidney, que ganhavam, recebiam e ganhavam suas comissões. Elas recebiam entre elas, né? A partir do momento que você executa o seu trabalho, você tinha suas comissões de 20% a 30%. A Rio Saúde, que é uma empresa pública, não tem comissão. O que faz o quê? Faz sobrar dinheiro para os cofres públicos para ser utilizado de outra forma, para ser reinvestido. Então, isso foi uma das ideias que fez acabar com as ONGs. Agora, é natural que quem perdeu vai reclamar, quem perdeu vai ficar atacando. Mas, olha, insisto em dizer, o prefeito não está nem um pouco preocupado com isso. Ele está preocupado, sim, em fazer a coisa acontecer com transparência, com clareza. Vamos lá. Recapitula para mim, então, os bairros, porque estão me perguntando aqui, você está vendo aí na tela, estão perguntando, quais são os bairros de lockdown parcial? Isso tem para amanhã, para essa semana, além dos que nós já, desde quinta-feira, conhecemos? Sim, olha, Santa Cruz e Madureira. Esses dois são os primeiros. A gente já vai, a partir de amanhã, já está atuando. A gente tem também, e aí eu preciso te dizer que assim, a gente vai agora priorizar depois desses dois, conforme diz que é aglomeração. Eu tenho Freguesia, Taquara, Realengo, Guaratiba, eu tenho Tijuca na Praça Sans Pena, eu tenho Grajaú, Pavuna, Cascadura e Meier. Esses são os primeiros bairros que a gente já vai começar a atuar, tá, Sidney? Onde serão proibidos estacionamentos de carros? Na Orla, por exemplo, do Rio de Janeiro, está proibido já? Está proibido também. Só será permitido para os proprietários e aqueles que têm que atender aos serviços essenciais, tipo caminhões. Ou moradores, proprietários, os moradores, né? Os moradores, perdão. Ele tem que provar, né? Provar que mora naquele bairro, não é isso? Talvez com uma conta de luz, uma coisa assim, com o nome dele, né? Imagino. Isso, exatamente. Nesse período de 7 dias, a gente vai ter que agir assim para a gente poder já estar abrindo os nossos novos leitos e, a partir daí, acompanhar a nova reação da curva. Secretário, está no horizonte do prefeito e do senhor e da equipe também fechar tudo, parar tudo em definitivo? Ou essas tentativas de lockdown parcial é para tentar, de alguma maneira, ainda dar uma esperança no sentido de bloquear o avanço da doença? Primeiro é isso, é a gente bloquear o avanço da doença. Esse é a nossa primeira ação para tomar essa medida e monitorar, né? No entanto, se piorar e não der certo, outras medidas devem ser tomadas, não é isso? Com certeza absoluta. Da mesma forma que, se a gente toma as medidas, abre os novos leitos e a gente consegue ter mais tempo de ação e reação quanto às demandas que continuarão aparecendo, a gente pode ir flexibilizando também. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai estruturar, abrir os novos leitos que já estão preparados para receber, que a gente já vem trabalhando desde o começo. Sim. Isso não está sendo agora. Desde quando começou com a questão da pandemia, a gente foi reformando novos leitos, construindo os novos leitos para receber os respiradores.
Recebeu, a gente colocou. Ampliou, aí a gente começa a observar novamente a curva. Se a curva desacelerar e a gente ter tempo para poder oxigenar aqueles leitos que estão sendo utilizados pelos pacientes, ou seja, só para fazer uma comparação rápida, a gripe asiática, por exemplo, ela prendia o paciente ali algo em torno de 5 a 6 a 8 dias, vamos colocar assim no máximo. O Covid-19 chega até 21, 22 dias. Então, assim, a gente acaba não tendo tempo para dar espaço para outros pacientes, caso haja necessidade. Com esse número maior de leitos, aí a gente vai conseguir fazer isso. Secretário, estamos terminando aqui. Vamos fazer um ping-pong rapidinho. Pergunta aqui do Maurício Barcelos. As ruas transversais de Copacabana, ali, será permitido ou não o estacionamento? Sim ou não? Somente nos locais destinados conforme o decreto. Orla. Outra pergunta do Danilo aqui. Vocês fecham a rua do Calçadão e o povo aglomera na rua ao lado. Como evitar isso? Então, toda vez que houver necessidade, a gente vai pegar o disco de aglomeração, a aglomeração não vai ficar parado, ele vai expandir. Então, se a gente fechou ali o calçadão e a gente viu que aumentou o fluxo, é natural de que a gente vai aumentando a linha de atuação. Pergunta da Cristina Pinasso. Quem vai fiscalizar? PM, o Gabinete né? de Crise, a Secretaria de Ordem Pública, ao lado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Eduardo, na Taquara, parece até... Opa, deixa eu puxar aqui. Parece até que é Natal, que é véspera de Natal. Fecha tudo, meu secretário. Está dizendo ele aqui. Fecha tudo, meu secretário. E aí? Sidney, é uma preocupação nossa também quanto à questão de fechar tudo. Repito, é tudo que a gente não queria, era viver o que a gente está vivendo e ter que fechar tudo. Olha só, eu venho dizendo... Rapidinho, tá certo. O teu tempo está terminando, então vão derrubar a gente aqui. Vamos lá. Teoria e prática. Teoria e prática. Na teoria uma coisa, na prática é outra. Por exemplo, a gente vem se deparando constantemente no ato da fiscalização com pessoas dizendo assim, tá bom, secretário, a gente vai fechar. E como é que eu levo a comida para dentro de casa? Então, assim, são questões que a gente está trabalhando, entendeu? Em cima de tomadas de decisões de maneira que não crie um impacto muito grande. Mas, repito, se houver necessidade, a gente vai fechar tudo. Tudo que a gente Mariana Santos, haverá sanção financeira para quem não cumprir? Também. A gente, inclusive, está montando uma resolução para a gente fazer isso. Para a gente colocar, por exemplo, na reincidência, multar. Os quiosques da Orla poderão operar delivery? Então, takeaway e delivery. Takeaway é você passar, me dá uma água, comprou e vai embora. Você não pode ficar consumindo ali. Pedro Cirilo, vamos precisar de muita divulgação, educação da população. Isso mesmo, secretário. Está certo aqui o Cirilo. Usar os meios de comunicação também, tudo que for possível, internet, né? E os jornais, rádio, televisão, isso é muito importante. Uma outra pergunta aqui. Tem um supermercado que não controla o fluxo de entrada. Alguma proposta para isso? Pergunta o Paulo Barroso. Sim, a gente inclusive está fiscalizando isso agora também. Uma vez que a gente receber denúncia, a gente certificar de que aquele supermercado não está agindo dessa forma, ele também vai ser autuado. Leonardo BGC, só vai funcionar com multa ou ordem de prisão. Aí esse povo vai começar a pensar no próximo. Secretário, talvez não chegar à prisão nesse momento. Quer dizer, eu acho que o importante é ter firmeza, ter clareza, ter educação. Claro, há casos realmente se o cidadão começar a agredir na autoridade, fisicamente, ou colocar a vida do outro pedestre, outro cidadão em risco também. Aí nós estamos num caso, justamente, de polícia. Mas acho que é mais educação e firmeza, procurar atrair a conscientização do cidadão, você não acha? Sim, é de suma importância, a conscientização de todos. Por isso a gente começa também, a gente já teve uma fase de uma campanha e a gente começa uma nova campanha à prefeitura, uma campanha de prestação de serviço à população e de alerta quanto à participação de todos no que diz respeito a só sair com total necessidade. A própria população não pode incentivar indo, por exemplo, em comércios não essenciais. Pelo contrário, ela tem que nos ajudar informando onde tem para a gente ir lá e agir. O que as pessoas têm que entender, né, secretário, é que o que está se fazendo, dentre várias coisas, primeiro, é preservar a vida daquela pessoa. Segundo, preservar a vida daquela pessoa e todos à volta daquela pessoa. E os parentes, os amigos, as pessoas que essa pessoa ama, estão aí incluídos também nesse grupo. E depois, se lamentavelmente, se infelizmente ela contrair a doença e for para o quadro mais grave, pode ser que ela não consiga atendimento imediato, porque não tem leito para todo mundo. Mesmo que o senhor diga agora há pouco entusiasmo, vai chegar respirador, estamos abrindo mais história de campanha, tá bom, mas não sabemos ainda
daqui para frente, daqui até mais 10 dias, mais 20 dias, quantas pessoas precisarão de equipamentos e de leitos disponíveis? Talvez não tenha, secretário, por mais esforço que você faça. Então, as pessoas têm que realmente entender que elas podem chegar lá, começar a tentar respirar, não vai conseguir, porque não tem um aparelho, e isso é dramático. Por que será que falta essa consciência das pessoas? Você acha que muita gente acha que a doença não existe? Acho que, lamentavelmente, ainda tem gente que acha que é imortal. E aí começa a ir para a rua sem máscara. Acha que com ela não vai acontecer, né? Que não vai acontecer nada. Proteger, ou o corpo dela vai fechar na hora, não vai ter problema. Ela acha isso, né? Nós tínhamos, por exemplo, no calçadão de Campo Grande, idosos jogando carta, achando que nada ia acontecer. E aí, muitas das vezes, quando chega em casa, tem um problema dentro de casa, que aconteceu dentro de casa. Começa a refletir e entender da importância de não sair, de sair só essencialmente e com máscara. Tá certo. Secretário Gutenberg Fonseca, eu agradeço muito a sua participação. Quem esperava que fosse uma entrevista explosiva não foi esse o intuito. O intuito é ser uma entrevista construtiva, com informações construtivas e tentar fazer um apelo realmente às pessoas que estão nos assistindo. Quem agora acompanhou cada segundo da nossa live aqui pode ser um agente propagador de informação também. E só saiba que tanto o Jornal Dia no impresso, quanto no digital, o Dia online, todas as plataformas do Grupo Dia vão estar muito disponíveis e muito atentas, né? E a nossa coluna também, Informe do Dia, que é uma coluna nitidamente dedicada à política, mas que hoje eu deixei um pouquinho de lado isso para tratar dessa prestação de serviço, porque o senhor está certíssimo. Quando se tem união de todos os poderes, todas as forças, todas as forças organizadas, né, do nosso país, vai ser mais fácil enfrentar a doença. E talvez até todos unidos nem seja possível vencê-la tão rapidamente quanto gostaríamos, né? Muito obrigado pela entrevista, viu? Sidney, mais uma vez, eu que agradeço esse espaço democrático, essa oportunidade da gente poder levar à população aquilo que é dela de direito. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Se estamos aqui, é porque nós sabíamos que é a nossa obrigação fazer isso. Isso é uma grande empresa pública que pertence ao povo. A gente tem que fazer o nosso trabalho. É só isso, entregar e tomar com muita responsabilidade as medidas de maneira que não crie um impacto muito maior. A prefeitura ela vem se reunindo diariamente com o gabinete de crise. A gente tem um gabinete científico que a gente reúne dia sim, dia não, para tomar as medidas, tudo pensando na vida, em preservar vidas. E esse é um momento, Sidney, de doação. De doação. Mas que doação? Tem muita... A gente encontra na rua diversas pessoas falando: secretário, eu não tenho condições de doar nada, nem um grampo. Eu falei: doar vidas. Só o fato de você me ajudar a levar para outras pessoas que não saia, que fique em casa, só saia com total necessidade, saia de máscara, você já está doando vidas. Você está ajudando a gente a fazer a população se conscientizar e dar tempo para a gente trabalhar. A gente quer fazer as coisas acontecer, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E esse é um espaço maravilhoso para com que a gente alcance outras pessoas e entenda que neste momento de pandemia, pandemia essa que assusta o mundo inteiro, a gente vem se deparando com algumas experiências, Itália, Espanha, China. Aqui. Só para você ter noção, cidadão, São Paulo, capital, não tem morro. Rio de Janeiro tem morro. A gente tem algumas particularidades. E aí, assim, a gente só vai conseguir vencer isso a partir do momento em que todos entenderem que esta é uma luta juntas. A gente só vai conseguir sair, vencer todas as batalhas e ganhar a guerra se tiver a participação de todos. Senão vai ser muito mais difícil e vai doer muito. Eu queria também, Sidney, aproveitar e lamentar pela vida das pessoas que se foram, né? E dizer que a gente não quer que aconteça novamente isso. A gente não quer que outras pessoas vá. A gente quer ter a oportunidade de salvar vidas. E só existe uma forma, com a participação de todos. Obrigado mais uma vez pelo espaço, Sidney. É isso. Obrigado, secretário Gutenberg Fonseca, secretário municipal de Ordem Pública e gestor do Gabinete de Crise da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um abraço, bom trabalho. Um abraço.